Olá, nós somos o grupo da turma de Engenharia Civil do primeiro período e hoje apresentaremos o trabalho Cálculo de inclinação e alinhamento de rampas usando vetores, desenvolvido para a disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear, sob a orientação da professora Divane Dantas. O grupo é composto por Ana Júlia, Giovana Mota, Manuela Lotte, Mariana Duarte e Mariana Reis. Para organizar nossa apresentação, seguiremos o seguinte sumário: introdução, objetivo geral, desenvolvimento teórico abordando sentido, inclinação e alinhamento, aplicação prática utilizando vetores no cálculo da rampa, conclusão e, por fim, as referências utilizadas. Em primeiro lugar, é fundamental dominar o instrumental teórico e prático que a disciplina de GAAL nos oferece na engenharia civil. Esses conhecimentos não são apenas abstratos, eles são aplicados diretamente no dimensionamento e na verificação estrutural de diversos elementos das construções, e as rampas são um ótimo exemplo disso. Nas áreas de arquitetura, urbanismo e infraestrutura, as rampas são indispensáveis. Elas conectam os níveis diferentes, facilitam o deslocamento de pessoas, principalmente aquelas com deficiências ou nível avançado de idade, e veículos, e também influenciam em fatores muito importantes, como escoamento superficial de água. Por isso, o cálculo da inclinação e o correto alinhamento dessa rampa precisam ser feitos com muita precisão. É aí que entram os conceitos de geometria analítica e de álgebra linear. A partir das coordenadas e dos pontos das relações entre eles, conseguimos calcular distâncias, projeções horizontais e variações de altura. Usamos vetores e operações matriciais para representar direções no espaço, identificar o vetor diretor da rampa e determinar o seu desenvolvimento real. Com essas ferramentas, nós podemos garantir que a rampa atenda às normas técnicas, como a NBR 9050, e respeitem os limites de inclinação para acessibilidade e segurança. Ao mesmo tempo, asseguramos que o alinhamento seja correto, evitando problemas estruturais e garantindo conforto no uso cotidiano. De modo geral, nosso principal objetivo é relacionar e demonstrar como as expressões matemáticas cruciais no cálculo de inclinação de rampas são, na verdade, derivadas e fundamentadas pelos conceitos da geometria analítica e álgebra linear. Para atingir isso, faremos da seguinte forma: abordaremos as principais expressões de cálculo de inclinação utilizadas na engenharia civil, exemplificaremos a aplicação precisa dos conceitos da geometria analítica, como a definição de pontos no plano, projeção de vetores para o cálculo do comprimento e altura de rampa, entre outras expressões, e, por fim, apresentaremos um exemplo real observado no nosso cotidiano do cálculo de inclinação de uma rampa. Com essa análise aprofundada, esperamos consolidar o uso coerente e preciso da matéria na nossa futura profissão. Além disso, é de suma importância ressaltar que a escolha desse tema vai além da aplicação abstrata de fórmulas. Ela se fundamenta na crucial necessidade de garantir a acessibilidade. Rampas com inclinação e dimensões corretas, conforme a NBR 9050, são elementos essenciais para a mobilidade e inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, assegurando o direito de ir e vir com segurança e autonomia. Ao longo desse trabalho, abordaremos a equação da NBR 9050 e demonstraremos como cada componente dessa fórmula, que à primeira vista pode parecer apenas uma regra isolada, ganha significado prático e coerência quando analisado sob a luz dos conceitos da geometria analítica e da álgebra linear. Para entendermos o sentido da rampa dentro do contexto da geometria analítica e da álgebra linear, o primeiro passo é representar o trecho analisado no espaço tridimensional. Para isso, trabalhamos com dois pontos principais: o ponto inicial, localizado no nível inferior, e o ponto final, situado em um nível mais elevado da edificação ou do terreno. Esses dois pontos, quando posicionados no plano cartesiano, permitem calcular o vetor diretor da rampa, que é obtido pela diferença entre as coordenadas do ponto final e do ponto inicial. Esse vetor diretor é essencial porque ele indica, ao mesmo tempo, a direção e o sentido do deslocamento. As componentes ΔX e ΔY nos mostram como a rampa se comporta horizontalmente, ou seja, como ela se projeta na planta. Já a componente ΔZ representa o desnível vertical, e é justamente ele que define se a rampa é ascendente ou descendente. Quando ΔZ é positivo, o vetor aponta para cima. Quando é negativo, indica descida. Além disso, ao analisarmos o vetor, conseguimos identificar não só o sentido da rampa, mas também o seu alinhamento no espaço e a sua inclinação real. A projeção horizontal permite visualizar o caminho percorrido na planta, enquanto a componente vertical isolada evidencia a altura que será vencida.
Por fim, a norma do vetor nos dá o comprimento real da rampa, a distância efetiva que o usuário percorrerá, e serve como base para atender às exigências técnicas de acessibilidade e conforto. Com isso, conseguimos perceber que o sentido da rampa não é apenas uma escolha geométrica, ele é resultado direto da relação entre os pontos inicial e final, e é matematicamente descrito por um vetor que traduz todo o movimento da estrutura no espaço. Quando vamos projetar uma rampa, precisamos garantir que ela esteja dentro dos limites de inclinação exigidos pelas normas, como a NBR 9050. Para isso, usamos conceitos de geometria analítica para trabalhar com coordenadas e distâncias no espaço. A inclinação nada mais é do que a relação entre a variação de altura, chamada de ΔZ, e a projeção horizontal, que nós chamamos de distância entre pontos, utilizando ΔX e o ΔY. Assim, a fórmula da inclinação ficaria ΔZ dividido pela raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, vezes 100 para a gente poder transformar em porcentagem, como mostra na figura abaixo. Essa fórmula vem diretamente da geometria espacial. Já a álgebra linear, ela vai aparecer quando analisamos rampas em planta, porque trabalhamos com vetores, e o vetor direto da rampa vai nos mostrar a direção do deslocamento no plano horizontal. A partir dele, identificamos o comprimento real da rampa e conseguimos calcular essa inclinação de maneira precisa. Além disso, o uso de vetores nos permite dividir a rampa em segmentos, verificar se atende aos limites da norma e garantir que pessoas cadeirantes, idosos ou com mobilidade reduzida consigam utilizá-la com segurança. Sem essas duas áreas, não seria possível projetar rampas seguras, funcionais e dentro dos padrões exigidos por lei. Bom, vimos que a inclinação é crucial para a segurança e acessibilidade. No entanto, para que o cálculo seja preciso e confiável, a rampa precisa ter uma característica fundamental, que é a uniformidade. É aqui que o conceito de alinhamento, baseado na geometria analítica, se torna indispensável. E o primeiro passo é o alinhamento interno, a garantia de que a rampa é uma linha reta. Na matemática, por exemplo, a gente precisa exigir que os pontos que a definem sejam colineares. Então, se a rampa não for reta, isso é, os pontos não estiverem perfeitamente alinhados, a inclinação será inconsistente, então o nosso cálculo, baseado na norma, falhará. E a geometria analítica, ela nos fornece a prova matemática para isso. Nós podemos usar o determinante para confirmar que a área formada por 3 pontos é zero, e isso significa que eles estão em linha reta, ou utilizar a parte da álgebra linear para verificar a dependência linear entre os vetores da rampa. Então, se os vetores são dependentes, eles estão alinhados. E essa prova técnica é o que valida a uniformidade da rampa e a constância da sua inclinação. O segundo aspecto do alinhamento é a sua integração com um projeto maior, como a rampa se conecta ali nos corredores ou vias. Então, nesse sentido, a álgebra linear ela nos fornece algo muito importante, que é o produto escalar. E o produto escalar ele é perfeito para medir o ângulo de conexão entre o vetor da rampa e o vetor da via de circulação. Se esse ângulo for pequeno, por exemplo, a transição é suave e segura. Se for próximo de 90 graus, a rampa exige uma curva brusca, o que pode comprometer a segurança, especialmente para usuários de cadeiras de rodas ali. Então, em resumo, GAAL, por meio de colinearidade do produto escalar, nos dá ferramentas realmente para não apenas calcular a rampa, mas também validar sua forma e planejar sua integração, garantindo que nosso projeto seja tecnicamente preciso e socialmente responsável. O segundo aspecto do alinhamento é a sua integração com um projeto maior, como a rampa se conecta a corredores ou vias. E para analisar isso, o cálculo de ângulos é central. Podemos medir o ângulo das inclinações da própria rampa com o plano horizontal usando as funções trigonométricas. O seno, por exemplo, relaciona o desnível vertical, ΔZ, com o comprimento real da rampa, o módulo do vetor. Já o cosseno relaciona a projeção horizontal com esse mesmo comprimento. Mas, para o alinhamento externo, como a via, a álgebra linear nos fornece uma ferramenta mais robusta, que é o produto escalar. Essa ferramenta é perfeita para medir o ângulo de alinhamento entre o vetor da rampa V e o vetor de referência do corredor R, por exemplo. Quando nós falamos de uma aplicação prática, a gente vai apresentar um problema que a gente tem na faculdade. A gente tem essa rampa, que ela possui 10 metros de comprimento e ela vence um desnível de 1,04 metros de altura. O nosso objetivo é verificar se essa rampa está ou não está dentro do limite de inclinação permitido pela norma. A norma que a gente usa como referência é a NBR de acessibilidade. Ela estabelece que a inclinação máxima para uma rampa acessível é de 8,33%.
corresponde basicamente a uma proporção de 1:12. Ou seja, a cada 1 metro de altura, a gente precisa de pelo menos 12 metros de comprimento horizontal. O cálculo da inclinação da rampa que a gente fez é basicamente a inclinação, ela é igual à altura dividido pelo comprimento horizontal vezes 100. Como a rampa tem 1,4 metros de altura e 10 de comprimento, a gente vai fazer 1,04 dividido por 10 vezes 100, que a inclinação da rampa total vai dar 10,4. Então, a gente está comparando com o limite da norma. A norma, ela permite até 8,33, e a nossa rampa tem 10,4. Então, como o nosso número é maior, significa que essa rampa ela não atende ao limite de inclinação da norma. E que para ela ser aprovada, a rampa deveria ter no mínimo 12,48 metros de comprimento. E a nossa ela só tem 10 metros. Depois de identificar que a rampa não atende o limite máximo de inclinação da norma, nós analisamos quais seriam as formas de adequar essa rampa para que ela se torne acessível. A primeira adequação possível seria aumentar o comprimento horizontal da rampa. Como a altura é de 1,04 metros, o cálculo mostra que o comprimento mínimo necessário é de 12,48 metros. Isso significa que se a gente alongar a rampa dos atuais 10 metros para os 12,48, a inclinação cai para 8,33, que é exatamente o limite que a norma recomenda. Agora, a segunda alternativa seria dividir a rampa em 2 lances, separando por um patamar horizontal. Cada lado, ele venceria metade da altura, ou seja, 0,52 metros, e precisaria ter cerca de 6,24 metros de extensão para respeitar a inclinação máxima. Entre esses 2 lances, seria necessário um patamar de pelo menos 1,2 metros, como a norma exige. Essa solução permitiria encaixar a rampa em espaços menores, mas ocupa um pouco mais de área total quando consideramos os 2 lances mais ao patamar. Em resumo, a gente conseguiu achar 2 formas adequadas que resolveriam esse problema. O principal foco da nossa pesquisa foi a criação e validação de um método vetorial robusto para o dimensionamento de rampas, ancorado nos princípios da geometria analítica e álgebra linear. A abordagem fundamental se apoia na representação do ponto inicial e do ponto final para determinar um vetor diretor. Já a inclinação é definida de forma precisa pela relação entre o desnível vertical e a projeção horizontal da rampa. E a determinação precisa dessa inclinação possibilita uma verificação imediata e crucial do projeto em conformidade com as normas de acessibilidade. Além da inclinação, o vetor diretor permite a avaliação do alinhamento da rampa, empregando o produto escalar para medir o ângulo θ entre o vetor da rampa e os vetores de referência de vias ou corredores, o que é essencial para assegurar a segurança e o fluxo de circulação. Essa abordagem vetorial não apenas garante um dimensionamento seguro e lógico, mas também proporciona precisão e diminui erros de execução ao conectar a matemática abstrata à realidade física do projeto. Os princípios de Gaal e a metodologia vetorial abordados neste estudo têm amplas extensões e usos futuros no âmbito da engenharia civil, indo muito além do dimensionamento de rampas. Podemos identificar a presença da geometria analítica na modelagem de superfícies complexas, utilizando planos tangentes e derivadas vetoriais para calcular gradientes e declividades em terrenos regulares. Também podemos identificar a presença de Gaal na análise estrutural 3D, com uso de vetores para calcular forças e tensões em elementos como treliças e pórticos. E também na otimização de infraestrutura. A Gaal é essencial para garantir que os limites de inclinação e curvatura sejam atendidos, reduzindo assim o custo de corte e aterro. Em conclusão, a geometria analítica e a álgebra linear atua como um vínculo essencial entre a teoria matemática e a aplicação prática. A modelagem vetorial não só possibilita a verificação da conformidade com normas e a garantia da acessibilidade, como também permite simulações e comparações que melhoram o processo de tomada de decisões antes da construção. A habilidade de transformar dados físicos de irregularidades do terreno em coordenadas e posteriormente em vetores analisáveis permite o engenheiro planejar, ajustar e otimizar projetos com elevado nível de precisão técnica. Portanto, essa matéria é um alicerce essencial para assegurar que as obras sejam funcionais, seguras e em conformidade com a lei. Por fim, essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. Agradecemos a atenção e estamos disponíveis para qualquer dúvidas.